Em resposta à cultura do sharenting, que vem do termo share, que significa partilhar, e parenting, que se refere à paternidade e à maternidade, um número crescente de pais opta por não expor seus filhos nas redes sociais. Essa escolha consciente busca proteger o direito fundamental da criança à privacidade, evitando a criação de uma pegada digital permanente e os riscos de segurança, como a exposição a criminosos. Apesar de enfrentarem pressão social, esses pais acreditam que a recompensa é um ambiente onde a autoestima da criança se constrói de forma autêntica. Longe da validação por likes, para eles os momentos mais preciosos de uma família são aqueles vividos e guardados, garantindo uma infância genuína e privada. Eu tenho 3 filhos, tá? Então eu tenho um filho adulto e eu tenho 2 filhos menores de idade. A princípio, o meu Instagram ele não era profissional. Hoje eu só tenho um Instagram profissional que eu mostro a minha vida. Então, assim, eu parti do princípio que a pessoa que está lá, ela quer ver o que eu faço, como eu faço. Eu sei que os meus filhos fazem parte da minha rotina, da minha vida, obviamente. Mas, assim, eu fiquei com muito receio. Não vou falar para você, no começo era um pouco misturado, mas teve um tempo que eu parei. Fiquei com muito receio de ficar postando os menores. Se você me perguntar, o grande, que ele é maior de idade, ele tem consciência, ele sabe responder o que ele quer, ele sabe se ele quer ou não quer. Tanto que várias vezes eu falo, filho, vamos tirar uma foto? Ele fala, não. E tá tudo bem, porque ele sabe que o meu Instagram é aberto, e meu Instagram é profissional. Então ele tem esse poder de decisão. Várias vezes você vai entrar no meu Instagram e eu tô com ele. Agora, os pequenos, eu acho que eu não tinha o direito de achar, porque eles ainda não sabem, se querem ser expostos ou não. Então, o que eu faço, de verdade, às vezes eu estou num contexto da minha vida particular que faz sentido para minha vida profissional aparecerem os meus filhos. O que eu faço? Uma foto de costas, uma foto de, se eu quero mostrar o tênis novo, olha esse tênis que bacana, mãe, porque eu dou esse tipo de dica no meu Instagram. Eu mostro o tênis, eu não mostro a criança para falar do tênis. Então foi mais por isso, porque eu achei que eu não tinha esse direito. E no futuro, com maior de idade, eles vão poder opinar e mais do que opinar, eles vão poder argumentar. Mãe, eu quero, ou mãe, eu não quero. Vida de rede social é uma vida que não é de verdade, né? Não é... O que a gente vê lá, na verdade, são só coisas bonitas. Mas assim, a vida, infelizmente ou felizmente, são coisas boas e não tão boas. Então, sim, eu sou às vezes. Você não postou, a gente foi todo mundo, a família estava junto, unida, feliz, naquele momento maravilhoso. Você não postou? Não. Eu tirei a minha foto e guardei para mim. Mostro para os meus filhos. Eu tenho o hábito de revelar fotos, como antigamente. Então, eu monto álbuns. Então, os meus filhos, eles manuseiam aquele álbum antigo com foto mesmo, sabe? Tira foto, cola na geladeira. Então, eu acho assim, o meu intuito, quando eu tiro uma foto, é ter essa memória para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que me amam e que eu conheço e que, enfim, que eu tenho um certo relacionamento. Então, sou sim criticada, mas não abro mão. Ela ainda não é formada, o cérebro dela não tem formação o suficiente para distinguir o que ela quer e o que ela não quer. E por respeito à liberdade dela, eu preferi escolher por não publicar as fotos e vídeos dela na internet. Acredito que mais do que seguir um padrão, a segurança da minha filha é mais importante do que tudo. E mesmo o respeito pelas decisões que ela um dia vai virar a ter. Eu tive um conhecido que foi preso por pedofilia digital. Então, aquilo abriu os meus olhos sobre... Era uma pessoa, meu Instagram, mesmo sendo privado, eu percebi que eu podia ter pessoas ali dentro, amigos muito próximos, que a gente não sabe o que está acontecendo e que a gente não sabe se essas pessoas estão fazendo uma coleta dos nossos dados ou não. A gente não tem esse nível de confiabilidade. Isso passa também das redes sociais, né? A gente tem exatamente essa percepção no dia a dia com os nossos filhos, de não deixar os nossos filhos em situações de risco. Então, eu entendi que aquilo também era uma situação de risco. Quando eu exponho o meu filho, fotos, imagens, dados, principalmente dados sobre a escola. Então, eu tomei essa decisão antes de engravidar, e quando eu engravidei,
aquilo era uma certeza, assim, para mim. Então, logo depois que ele nasceu, eu compartilhei uma foto com uma colega de trabalho que meu filho nasceu. Eu falei, ele nasceu. Quando eu vi, ela tinha virado um e-mail corporativo. As pessoas usaram a foto do meu filho recém-nascido e mandaram um e-mail para todo mundo da empresa falando, olha que legal, ele nasceu. E eu vi uma exposição, assim, que eu falei, cara, não achei legal, assim. Então, eu sigo isso desde o dia 0 do nascimento dele, de não expor nas redes sociais, e eu sigo isso muito à risca em todas as minhas redes e tudo que é atrelado à minha rede também. Em meio à crescente onda de pais que optam por manter a vida de seus filhos longe da internet, a influenciadora Tarine Guluzian se posiciona na contramão. Mãe de 3 filhos e criadora de conteúdo, ela representa um modelo de negócio em que a rotina e o desenvolvimento dos filhos não são apenas documentados, mas se tornam o ponto central de sua presença online. O seu conteúdo, que atrai muitos seguidores, é um caso que exemplifica o dilema do sharing, a linha tênue entre o ato de compartilhar por amor e a necessidade profissional de gerar engajamento. Nesse contexto, os filhos se tornam protagonistas de uma narrativa que molda não apenas a marca da influenciadora, mas também a identidade pública deles. Mas ela relata que, mesmo assim, recentemente, mudou o que compartilha sobre a rotina dos filhos. Eu realmente estou me limitando muito mais agora do jeito que elas estão vestidas, que não estão. Às vezes elas estavam na banheira com espuma e eu queria alguma coisa que elas estavam fazendo fofo. Eu tirava uma foto ou um vídeo e colocava um emoji na frente do peito para não aparecer. E eu vi uma especialista dizendo que não é para fazer isso, que para as pessoas que têm ali uma malandragem na cabeça, é o máximo ver um emojizinho, eles viajam naquele emoji, sabe? Uma coisa que você nunca parou para pensar. E ela falou, não posta, se seu filho tá sem roupa, alguma coisa, não põe emoji. Algumas mães mostram o banho do bebê e põem alguma coisa ali no, né? Fala, não mostre, não tem o porquê. E a gente que cresceu, a gente não cresceu com isso, mas a gente veio desenvolvendo a nossa vida com a internet. A gente está muito acostumado a mostrar, né? Então é pra gente se limitar cada vez mais, porque realmente a gente preza pela segurança dos filhos, é pra explorar e mostrar cada vez menos. Eu vejo muitas pessoas que não expõem a rotina, que não expõem os filhos, e eu acho isso muito legal. Eu acho que é seguro para os filhos. São essas crianças que vão estar completamente seguras. As crianças que os pais não expuseram a imagem jamais, não expuseram a rotina, a gente pode dizer que eles estão um patamar acima de segurança. Eu, infelizmente, não consegui. Eu tenho certo prazer em expor a minha vida. Eu estou numa viagem, eu sinto uma vontade de comunicar, de falar, de dar dica, uma coisa minha, sabe? Eu, infelizmente, não consigo por uma coisa natural minha, que gosta de se comunicar, gosta de falar, um perfil meu, de cada pessoa tem um perfil, o meu é de comunicar, de dar dicas, de falar. Eu acredito que eu ter exposto a minha vida desde o início, assim, eu acabei ajudando muitas pessoas. Eu tenho muitos relatos de mulheres que estavam presas em relacionamentos, às vezes tóxicos, às vezes dependentes. Ela achava que ela precisava do marido, e eu mostrei, porque eu sou mãe solo por opção, eu acabei mostrando a minha vivência. Eu fiz a Bless por fertilização, porque eu queria ser mãe solo, eu não queria ter um relacionamento, eu não queria ter um homem só para ter um filho. Então eu acabei mostrando esse outro lado. Você quer ser mãe, é só mãe que você quer ter, você não precisa estar num relacionamento tóxico, dependente. Fui lá e fiz ela por fertilização. Muitas mulheres fizeram isso, eu tenho muitos relatos, assim, dezenas de mulheres que fizeram fertilização, se sentiram empoderadas e viram que a vida é possível por conta da minha vivência com a Bless. Então isso me deixa muito feliz, saber que eu expus a minha vida para o lado positivo de ser influenciadora, de influenciar para o bem. Então muitas mulheres hoje são livres, são independentes, porque viram que dá para você ser mãe sem precisar de um marido. É claro que não é errado ter um marido, mas é possível. E no caso do Bernardo, ele teve um diagnóstico tardio de autismo. Eu sempre suspeitei de autismo, mas os médicos nunca diziam, e eu nunca desisti, porque acho que ia ser bom ele se entender, ele entender para respeitar ele mesmo. A gente descobriu o diagnóstico de autismo com 13 anos. Depois disso, de tanto ter batido nessa tecla, ter exposto ali o que aconteceu, como é que foi que eu descobri, qual profissional, qual caminho seguir, e depois quais benefícios que as pessoas do autismo, do espectro autista têm, que o governo, que a legislação dá para essas pessoas,
muitas pessoas descobriram o diagnóstico, depois foram atrás dos benefícios que tem, porque ajuda muito isso, né? E no caso da Bela, eu tive uma gravidez que foi difícil, tive alguns problemas com o genitor e mostrei quão foi difícil e como essa fase passa, os caminhos para seguir, como foi uma luta e depois como foi as consequências disso tudo, o que precisa de terapia, como é que a gente construiu essa nova vivência. E muitas mulheres se identificam também, que tiveram problemas com o genitor, hoje em dia já sabem o caminho para poder viver na paz, o que precisa fazer. Então eu acho que eu acabei de expor a minha vida, eu tenho certeza absoluta que eu ajudei muitas mulheres. E eu acho que esse é o lado bom, que é de expor a vida. Acho que não tem só um lado ruim, realmente a gente tem que ficar ligada para exposição dos filhos, porque muita gente maldosa assiste, acompanha. Então tudo com limite saudável, eu acho que só tem a beneficiar todos, porque é uma grande comunidade que vai se ajudando e trocando dicas positivas. Muitos acreditam que um perfil privado nas redes sociais garante a segurança de suas postagens. Mas essa é uma ilusão perigosa. Na internet, a privacidade é um conceito frágil e um único seguidor ou a invasão de uma conta é o suficiente para que fotos íntimas ou informações valiosas vazem e sejam disseminadas em grupos de pedofilia e fóruns criminosos. É o que relata o advogado especialista em direito digital, Luiz Durso. Não existe privacidade na internet. Então, quando alguns pais, de maneira inocente, acabam postando foto dos seus filhos num perfil fechado de uma rede social e por causa disso diz, não, meus filhos estão seguros, não forem expostos, ele está iludido. Porque hoje qualquer seguidor ou ele mesmo pode ser invadido a qualquer momento e aquela foto vazar. Fotos que seus filhos estão de uniforme, o que gera risco à segurança daquela criança por sequestros. Fotos de viagens, carros, receitas, toda a situação em que a família muitas vezes não deve expor, que chama a atenção de criminosos. E quando há uma exposição dos filhos especificamente, de roupas de banho, na praia, fazendo danças, etc., que deveria ser algo particular e íntimo, acaba sendo exposto para toda a internet, porque mesmo o perfil fechado, ele pode ser passível de acessos de terceiros, como, por exemplo, qualquer servidor ter a sua conta invadida. E aí não existe mais privacidade, essa conta ou essas fotos caem na rede e são disseminadas nesses grupos de pedofilia. Então, os pais que não querem expor os seus filhos, não postem.